Riram do mendigo no palco. Mas ele surpreendeu a todos. Naquela noite tinha uma coisa no ar que as pessoas daquela cidadezinha do interior não sabiam nomear. Era uma tensão estranha, quase como quando a chuva demora a cair e o céu fica pesado, carregado, esperando. O salão comunitário estava cheio, as cadeiras todas ocupadas, e ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que aquela noite ia mudar muita coisa. Não só no palco, dentro de muita gente que estava ali sentada, achando que veio só para se divertir. O concurso de talentos era simples. Todo ano a Associação de Moradores do Bairro organizava aquilo ali, e todo ano era a mesma coisa. Crianças cantando fora do tom, jovens tocando violão nas músicas da moda, um senhor recitando poesia de cordel. Divertido, simpático, mas sem surpresa. Esse ano tinha 3 jurados sentados atrás de uma mesa comprida e iluminada, cada um com uma ficha na mão e uma caneta. À esquerda, um homem de terno que se achava mais importante do que era. No meio, uma mulher elegante que ensinava canto em uma escola da cidade vizinha. E à direita, um homem de cabeça raspada, sério, cruzado de braços, que tinha tocado em bandas de baile nos anos 80 e 90 e agora vivia do que sobrou da memória disso. Ninguém prestou muita atenção quando ele entrou pelo fundo do salão, mas a mulher da mesa de inscrições prestou. Conceição tinha 63 anos e uma memória de elefante para rostos. Quando aquele homem de casaco azul surrado se aproximou, carregando um violão velho amarrado com barbante, ela ficou olhando. Alguma coisa familiar estava escondida naquele rosto, atrás da barba branca longa e bagunçada, atrás do gorro escuro de lã que cobria a testa, atrás dos olhos fundos e cansados. Ela ficou ali parada com a caneta na mão sem escrever nada. "Posso me inscrever?" ele perguntou. A voz era grave, rouca de frio ou de tempo. Conceição deu uma piscada. "Pode sim. Nome?" "Norberto. Norberto Cardoso." E aí o mundo parou para ela. Norberto Cardoso. Ela foi aluna dele. 32 anos atrás, numa escola pública aqui mesmo na cidadezinha, quando ele dava aulas de música para as crianças do 5º ao 9º ano. Era professor com voz de rádio, aquele tipo de professor que você nunca esquece, que faz você amar uma coisa para sempre. Ela aprendeu a ler partitura por causa dele. Aprendeu que uma música podia te salvar de um dia ruim. E agora, ele estava na sua frente, com aquele casaco cheio de remendos, com o violão que parecia mais velho do que os dois, com o cheiro de quem passou mais noites do lado de fora do que dentro de algum lugar. Ela escreveu o nome. Não fez perguntas. Não era a hora. Quando o nome dele foi chamado, mais de 1 hora depois, havia talvez 250 pessoas no salão. E quando Norberto subiu os 3 degraus que levavam ao palco, carregando aquele violão velho, com o casaco azul cheio de manchas e rasgos, com o gorro na cabeça e a barba por todo o rosto, a risada foi imediata. Não foi uma risada discreta. Foi uma risada de salão mesmo, aberta, sem vergonha. O homem do terno do lado esquerdo da mesa se inclinou para o lado e disse alguma coisa para o ouvido da mulher do meio, e ela cobriu a boca tentando segurar o riso. O homem careca do lado direito ficou com um sorriso no canto da boca, o tipo de sorriso que diz que você já sabe o que vai acontecer e que não vai ser nada bom. Na plateia, alguém disse em voz alta: "Esse aí veio da rua mesmo." E mais risadas. Norberto ficou parado no centro do palco. Não olhou para a plateia. Não olhou para os jurados. Ficou olhando para um ponto fixo à frente, em algum lugar que ninguém mais conseguia enxergar. E com uma calma que não combinava com nada daquilo, acomodou o violão no colo, ajustou o braço e ficou quieto por 1 segundo. Só 1 segundo. Eu preciso parar aqui e contar uma coisa. Quando eu estava pesquisando essa história, alguém que estava naquele salão me descreveu esse momento. Disse que aquele segundo de silêncio antes dele começar foi o segundo mais longo que ela já viveu dentro de um lugar fechado. E eu entendi perfeitamente. O primeiro acorde saiu limpo. Limpo demais para um violão daquele estado. Era como se o instrumento guardasse alguma coisa que a aparência dele não mostrava. E então, a voz de Norberto saiu também, e as risadas morreram.
Não foram embora aos poucos. Morreram de vez. Como se alguém tivesse apagado uma luz. A voz dele era uma dessas vozes que a gente sente no peito antes de entender com a cabeça. Grave, cheia, com uma textura que só vem de muitos anos vividos, de muita coisa engolida e muita coisa que ficou por dentro sem ter para onde ir. Ele cantava uma música antiga, uma daquelas de décadas passadas que a gente acha que esqueceu, mas que volta inteira quando ouve de novo, com a melodia e a letra e tudo que a música carregava quando a vida era diferente. A mulher que ensinava canto ficou com a caneta parada no ar. O homem do terno parou de sorrir. E na quarta fileira, à esquerda do corredor central, um homem de 40 e poucos anos que tinha vindo por acaso, porque um amigo insistiu que o festival era animado, ficou branco como papel. O nome desse homem era Fábio, e Norberto era o pai dele. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Fábio e Norberto não se falavam havia 11 anos. 11 anos é tempo demais. É tempo suficiente para uma pessoa achar que cicatrizou, para outra pessoa achar que foi esquecida, e para nenhuma das duas estar certa. A história entre eles era longa, como toda história que machuca de verdade costuma ser. Não tinha um único motivo, aquele tipo de rompimento limpo que você consegue explicar numa frase. Tinha camadas. Tinha um casamento que durou mais tempo do que devia. Tinha uma mulher chamada Iracema, que foi embora quando Fábio tinha 12 anos e que nunca mais voltou. Tinha um pai que afundou depois disso, de um jeito que o filho de 12 anos não tinha como entender, e que o filho de 20 e poucos anos não soube como perdoar. Tinha também a escola. O dia em que Norberto perdeu o cargo de professor. Tinha sido uma confusão administrativa, uma denúncia que se provou falsa depois, mas que já tinha feito o estrago quando a verdade apareceu. Ele foi afastado, depois reintegrado, mas a reputação num lugar pequeno não tem desfazimento. As pessoas continuam olhando para o lado, continuam cochicheando. E Norberto foi encolhendo por dentro, devagarzinho, até que o espaço que ele ocupava no mundo foi ficando menor do que cabia nele. Fábio tinha 22 anos quando o pai saiu de casa pela última vez, com uma mochila e o violão. Disse que ia visitar um primo em uma cidade litorânea. Não voltou, não ligou, não mandou notícia. Por uns 3 anos, Fábio ainda tentou contato. Depois parou. Construiu a vida dele. Casou, teve 2 filhos, trabalhou, plantou raiz, mas havia uma parte dentro dele que nunca fechou direito, como uma janela que não encaixava bem no batente e deixava entrar um pouco de frio sempre. E agora ele estava sentado naquela cadeira, ouvindo o pai cantar. A música terminou. O salão ficou quieto por mais um momento e então veio o aplauso. Não foi aquele aplauso educado de fim de apresentação. Foi outro tipo de aplauso, aquele que a plateia solta quando foi pega de surpresa e não tem mais como fingir que estava esperando aquilo. A mulher do canto da segunda fileira estava chorando. Um rapaz jovem que filmava tudo no celular tinha parado de filmar e estava só olhando com o celular caído na mão. Os jurados se olharam. O homem do terno deu uma nota alta sem dizer nada. A mulher que ensinava canto escreveu alguma coisa na ficha por um bom tempo antes de virar o papel e mostrar. O homem de cabeça raspada ficou olhando para Norberto por uns 5 segundos antes de levantar a plaquinha. Nota máxima dos 3. O público reagiu com um barulho que sacudiu as paredes de madeira do salão. Norberto olhou para a plateia, então, pela primeira vez desde que tinha subido. E foi nesse momento que os olhos dele encontraram os de Fábio. Nenhum dos dois se mexeu. Norberto desceu do palco sem dar entrevista, sem falar com ninguém. Conceição o encontrou no corredor, do lado de fora do salão, sentado num banco de cimento com o violão no colo. "Eu te reconheci", ela disse, sentando do lado dele. "Eu sei", ele respondeu. "Você sempre teve aqueles olhos que não deixam nada passar." Ela sorriu de um jeito triste. "Você estava bem lá dentro, como sempre estava." Norberto olhou para o chão.
A noite estava fria e as cigarras cantavam lá fora como se não soubessem de nada. Fábio estava na plateia, ele disse. Uma afirmação, não uma pergunta. Eu vi, Conceição disse. Ficaram em silêncio por um tempo. Ela não perguntou como ele tinha chegado até ali. Não perguntou onde estava morando. Não era a hora disso. Havia coisas que precisavam de espaço antes de caber em palavras. Quando Conceição foi embora para buscar a filha dentro do salão, Norberto ficou sozinho no banco. E foi quando Fábio apareceu pela porta lateral, com as mãos nos bolsos da calça, olhando para o pai como se estivesse tentando confirmar alguma coisa que ainda não queria confirmar de vez. Pai, ele disse. Só isso. Uma palavra. Mas ela carregava 11 anos dentro. Norberto não respondeu de imediato. Levantou o rosto devagarzinho, olhou para o filho. Fábio tinha o rosto do avô. Sempre teve. Aquela mesma linha forte do queixo, aquela testa larga. Mas os olhos eram de Iracema. Sempre foram. E isso sempre foi difícil para Norberto, não porque ele culpava o menino, nunca culpou, mas porque olhar para o filho era, de algum modo, também olhar para tudo que tinha se perdido. Você cresceu, Norberto disse. Era uma coisa boba de falar. Mas às vezes as coisas bobas são as únicas que caem na boca quando o coração está cheio demais. Fábio deu um passo, parou, deu outro. Ficou a 1 metro do pai. Ficou olhando para aquele casaco azul cheio de remendos, para aquele gorro de lã, para aquela barba que era branca de vez agora, quando antes tinha tufos pretos ainda. E aconteceu uma coisa nos olhos de Fábio que não era raiva, e não era alívio, e não era só tristeza. Era tudo junto. Daquele jeito que não tem nome porque a língua não criou nome para sentimento que vem em camadas assim. Onde você estava? Fábio perguntou, e a voz saiu mais fina do que ele queria. 11 anos. Onde você estava? Norberto respirou fundo. Não tinha resposta boa para essa pergunta. Sabia disso. Mas havia uma diferença entre não ter resposta boa e não ter resposta nenhuma. Aqui e ali, ele disse, numa cidade litorânea por um tempo, numa pequena cidade do sul depois. Fui indo. Fez uma pausa. Quando a gente perde o rumo, Fábio, não é que escolhe andar torto. É que o chão some por baixo dos pés e a gente anda até onde o chão aparece de novo. Fábio ficou quieto. Do lado de dentro do salão, a próxima apresentação tinha começado e dava para ouvir o som abafado de um teclado eletrônico. Você podia ter ligado, Fábio disse. Em algum momento nesses 11 anos, você podia ter pegado um telefone e ligado. Podia, Norberto concordou. Você tem razão. Aquilo não era o que Fábio esperava ouvir. Quando a gente se prepara para uma briga, o acordo do outro lado desestabiliza. Ele ficou parado, reorganizando as coisas na cabeça. Eu tinha vergonha, Norberto continuou. Quando a vergonha é grande demais, ela vira medo. E o medo faz a gente sumir. Olhou para o filho. Não tô tentando me justificar. Tô tentando te explicar que é diferente. Tem coisas que a gente ouve e sente que conhece aquela dor de algum lugar. Esse trecho me pegou de um jeito que não esperava. Fábio olhou para o violão velho no colo do pai. Você nunca parou de tocar? Nunca, Norberto disse. E pela primeira vez naquela conversa, uma coisa diferente apareceu na voz dele. Não era exatamente orgulho, era mais parecido com alívio. Como se aquilo fosse a única coisa que ele podia dizer de si mesmo que não precisava de explicação nenhuma. Fábio assentiu devagarzinho. Sentou no banco, deixando um espaço entre os dois. Não tinha chegado perto o suficiente para ser toque, mas tinha chegado perto o suficiente para ser presença. E às vezes presença é onde a coisa começa. Eu tenho 2 filhos, Fábio disse depois de um tempo. O mais velho tem 8 anos, o menor tem 5. Norberto ficou olhando para frente sem falar nada. Eles não sabem que tem um avô, Fábio continuou. Eu nunca soube o que falar. E então, Norberto fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, estavam cheios de uma coisa que ele há muito não deixava aparecer assim, do lado de fora, onde outro alguém podia ver. Como eles se chamam? Ele perguntou. O mais velho é Murilo, o menor é Henrique. Norberto repetiu os nomes baixinho, como se estivesse guardando,
Eles ficaram ali fora por mais um tempo, enquanto o festival continuava lá dentro. Ninguém foi buscar nenhum dos dois. Conceição, lá dentro, ficou de olho na porta, mas não saiu. Sabia que havia coisas que precisavam acontecer sem testemunha. Não foi uma reconciliação de filme. Não foi um abraço com música de fundo e tudo resolvido. Foi uma conversa dura, interrompida por silêncios compridos, com Fábio falando de coisas que tinham ficado guardadas por anos e Norberto ouvindo sem tentar aparar, sem tentar diminuir. Havia mágoas de Fábio que eram justas e havia outras que vinham de um lugar que precisaria de mais tempo para ser desmanchado. E Norberto sabia disso. Não tentou resolver tudo naquela noite. Mas antes de Fábio se levantar para ir embora, ele perguntou uma coisa. Onde você vai dormir essa noite? Norberto hesitou. Tem uma coberta que eu deixei num canto ali perto da praça. Fábio ficou um tempo sem falar. Olhou para o pai. Olhou para o chão. Olhou de novo para o pai. Vem, ele disse simplesmente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Norberto não respondeu de imediato. Havia uma parte dele que queria recusar, não por orgulho, mas porque tinha medo. Medo de entrar num lugar quentinho depois de tanto tempo do lado de fora e não saber mais como se comportar. Medo de ser mais um peso num filho que já tinha carregado muito. Medo também de querer ficar, de se acostumar, de ter aquilo tirado depois. Você não tem obrigação, Norberto disse. Eu sei, Fábio disse. Eu não estou fazendo por obrigação. E isso foi suficiente. Conceição os viu saindo juntos pelo portão lateral, pai e filho lado a lado, o violão velho balançando na mão de Norberto. Ela ficou na janela olhando até os dois dobrarem a esquina. Depois virou e foi sentar no banco de trás do salão e ficou ouvindo o último participante do festival terminar de cantar. Norberto passou a noite no quarto de hóspedes da casa de Fábio, que era uma casa simples e arrumada numa ruazinha tranquila. Dormiu numa cama com um lençol limpo pela primeira vez, em mais tempo do que queria contar. De manhã, acordou antes de todos e ficou sentado na varanda, com o violão no colo, tocando baixinho para não acordar ninguém. Foi o neto mais velho que o encontrou assim. Murilo tinha 8 anos e a curiosidade natural de quem ainda não aprendeu a fazer perguntas com cuidado. Apareceu na varanda de pijama, descalço, com o cabelo em pé, e ficou olhando para o velho de barba branca que tocava violão. Você é o vovô? O menino perguntou. Norberto parou de tocar. Olhou para o menino. Ficou um tempo sem falar, porque a palavra tinha caído nele de um jeito que precisava de um segundo para assentar. Sós, ele disse. Murilo foi sentar bem do lado, sem cerimônia. Você toca bem, meu pai disse que você ganhou um concurso ontem. Norberto olhou para a janela da cozinha, onde Fábio tinha aparecido e estava assistindo a cena de longe, com uma caneca nas mãos. Os dois se olharam. Fábio não disse nada, só fez um gesto sutil com a cabeça, quase imperceptível. Um aceno pequeno, a autorização mais importante que Norberto tinha recebido em muitos anos. Eu toco faz tempo, Norberto disse para o neto. Você quer aprender? Murilo considerou a pergunta com a seriedade de quem tem 8 anos e leva as coisas a sério. Você ensina? Ensinei a muita gente na minha vida. Então pode me ensinar. Murilo decidiu como se o assunto estivesse encerrado. E Norberto riu, um riso real que veio de um lugar que ele pensava que tinha secado. A varanda estava fria. O sol ainda não tinha esquentado direito. O cheiro de café vinha da cozinha. E aquele menino de 8 anos estava sentado do lado dele, esperando a primeira aula de violão da vida dele. As coisas não ficaram resolvidas de vez, porque assim não é a vida real. Fábio e Norberto tinham 11 anos de distância para atravessar, e não iam atravessar em uma noite ou em uma semana. Havia conversas que ainda precisavam acontecer. Havia mágoas que precisavam de tempo e não de pressa. Havia coisas que Norberto precisaria mudar em si mesmo e não podia prometer que mudaria de um dia para o outro, porque promessa fácil é o tipo de coisa que quebra mais do que cura. Mas havia também Murilo do lado dele naquela varanda. E havia Henrique, o menor,
que apareceu logo depois arrastando um ursinho e que ficou olhando o irmão mais velho aprender a posição de mão no violão com aquele velho de barba comprida que era o avô que ele não sabia que existia. E havia Conceição, que naquela mesma semana fez questão de sentar com Norberto num café e perguntar, com um jeitinho mas sem rodeios, se ele queria voltar a dar aulas de música. Ela fazia parte de um grupo de mulheres que organizava atividades culturais no bairro e havia 3 meses tentando encontrar alguém para dar aula de violão para as crianças, sem sucesso. Norberto ouviu a proposta em silêncio, pediu uns dias para pensar. Mas a gente sabe que quando alguém que tem um dom passa a vida toda tentando guardá-lo, e alguém abre a porta e diz, entra, pode trazer isso com você, a resposta já estava tomada antes mesmo de a cabeça saber. 3 semanas depois, Norberto dava a primeira aula numa salinha cedida pela Associação de Moradores, com 7 crianças sentadas em cadeiras menores do que os violões que tentavam segurar. Ele tinha chegado cedo, tinha varrido a sala, tinha organizado as cadeiras em semicírculo. Fábio foi buscar o pai naquele dia. Ficou parado na porta da salinha olhando pelas vidraças, enquanto Norberto ensinava as crianças a posicionar os dedos na corda. A postura do pai era diferente naquele lugar, mais ereta, mais presente. Como se a sala de aula devolvesse a ele alguma coisa que pertencia a ele e que ficou guardada durante todos esses anos, esperando. Norberto não ficou na casa de Fábio para sempre. Em algum momento, quando estava mais estável, foi morar num quartinho alugado perto da associação, mas passava os fins de semana na casa do filho. Ensinava violão para Murilo toda semana. Henrique ainda era pequeno demais para a aula de verdade, mas ficava sentado do lado escutando e às vezes tentava imitar os acordes com os dedinhos pequenos. A mulher de Fábio chamava Beatriz. Ela levou um tempo para confiar em Norberto, e Norberto entendeu isso. Não forçou, não tentou apressar. Deixou o tempo trabalhar, que era a única coisa que ela ainda sabia esperar com paciência. E Conceição, lá com os 63 anos, e aquele sorriso que não caberia num rosto mais novo, ficou acompanhando tudo de longe com a satisfação discreta de quem sabe que plantou alguma coisa boa sem precisar aparecer na colheita. Naquele festival que se repetiu no ano seguinte, Norberto foi convidado a se apresentar de novo. Desta vez, não como participante, como atração especial. Subiu ao palco com o mesmo violão, o mesmo gorro de lã, o mesmo casaco azul, mas havia algo diferente nele que as pessoas na plateia sentiram, sem conseguir nomear com precisão. Era como se o peso que ele carregava antes fosse um pouco menos. Não tinha desaparecido, porque algumas coisas não desaparecem nunca, mas estava distribuído de forma diferente, como quando a gente aprende a carregar uma mochila pesada no lugar certo das costas e ela continua pesada, mas dói menos. Na plateia, na terceira fileira, Fábio estava sentado com Beatriz de um lado e Murilo do outro. Henrique estava no colo do pai, segurando um sorvete que estava derretendo mais rápido do que ele conseguia comer. Conceição estava algumas fileiras atrás, ao lado da filha. Quando Norberto começou a tocar, Murilo se inclinou para o lado do pai e disse, em voz de criança que não sabe que todos ouvem, é o vovô. E Fábio disse, é o vovô. Fim da história. Às vezes eu fico pensando em quantas histórias assim passam pela gente sem que a gente pare. Um homem subindo um palco, um salão inteiro rindo, e embaixo de tudo aquilo um pai e um filho que tinham 11 anos de silêncio, esperando pelo momento certo de ceder. Não sei o que te trouxe até aqui hoje, mas fico feliz que você ficou até o final. Conta pra gente o que você achou. Você acha que Fábio fez certo em ir falar com o pai naquela noite? Deixa nos comentários, vou adorar ler a sua opinião. E se essa história mexeu com você de algum jeito, não esquece do like e de se inscrever no canal para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia.